Lucas, capítulo 24, versículo 13. Essa passagem que a gente vai ler, antes de a gente ler, ela é uma passagem que ela... Oi? Não enxergo nada. Só tu usa uma Bíblia também, formiguinha. A mini... Enxerga não? Não? Nem na área grandona do... Poxa, o Pedro não enxerga bem nessa idade também. Não, tem que correr e botar óculos. Melhorou? Essa passagem... 24. Eu gostaria que todos... eu vou falar uma coisa para você. Eu gostaria que todos parassem de falar. Vaca amarela, né? G4 comer, quem fala rima só os dentes, vai comer tudo que a vaca faz. Tá. Não, eu vou fazer perguntas, mas quando perguntar, tudo bem, mas parem de fazer palavras aleatórias que eu me perco aqui e fica menos interessante a pregação. Ela fica cansativa. Essa passagem, se vocês... a forma que ela é narrada, ela dificulta a gente entender ela. Porque ela vai começar dizendo assim, ó. Jesus encontra 2 discípulos. E a gente já sabe que é Jesus, né? Se ela fosse colocada assim, ó. Um homem se aproxima dos discípulos, ela ia nos induzir a fazer uma interpretação talvez um pouco melhor. Mas quem sou eu para questionar a forma que a Bíblia foi narrada, né? O autor ele tinha uma intenção aqui, deve ter sido útil por algum motivo, não vou questionar isso. Mas, lendo ela, eu vejo que tu sabendo que é Jesus, dificulta a tua interpretação. Tá? Nós vamos entender agora. Ela é grande, eu vou ler ela, eu gosto quando as pessoas leem, mas eu vou ler ela para tentar dar uma dinâmica. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 2 deles quem? Perfeito. Eles estão indo para onde? Eles saindo da onde? De Jerusalém. Que distância fica Jerusalém de Emaús? 11 quilômetros. 11 quilômetros é como se fosse daqui até... Não, bem menos. Bem menos. Olha, acho que é metade do caminho daqui. Acho que daqui até o aeroporto de Carazinho lá fora. Lá, né? Daqui do aeroporto. É um povoado, fica 11 quilômetros, é uma distância bem boa. Eu acho que daqui até o Grande deve ser uns 4 quilômetros. Acho que é tu ir, voltar aí de novo. É uma caminhada bem cansativa. O que aconteceu aqui depois da ressurreição de Jesus? O que aconteceu em Jerusalém? Aconteceu que Jesus morreu na cruz, né? Como a gente falou nas pregações passadas, nesse episódio aqui já aconteceu das mulheres ter ido no templo, ter visto Jesus. Essa tarde aqui talvez seja a mesma tarde que Jesus aparece para Tomé, para um outro grupo de discípulos que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esses 2 aqui, a notícia, me parece que a notícia da ressurreição de Jesus não chegou até eles. Parece que eles encontraram outros discípulos que foram até lá, mas não encontraram Jesus nem morto nem vivo, só encontraram o túmulo vazio. E eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Os outros discípulos que estavam naquele local onde Jesus aparece, Tomé estava lá, em que situação que estavam aqueles discípulos lá? Muito alegres pela ressurreição de Jesus. Com medo, assustados, com medo dos judeus. Com medo dos judeus. Eles estavam assustados. E esses aí, eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús, como? Alegres, faceiros,
para divulgar que Jesus ressuscitou? Nesse estilo, eu acho, né? Com o meu amigo disse, com o rabo entre as pernas. Talvez não seja o termo o melhor termo para a gente expressar alguma coisa da Bíblia, né? Mas não foi bem branco, mas foi bem franco. É mais ou menos isso aí mesmo. Então vamos lá, vamos agora pegar esse panorama então da situação. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Nós encontramos Jesus, ele nos chamou para seguir ele, a gente seguiu Jesus, ele curava, ele fazia, ele acontecia. A gente foi entusiasmado para Jerusalém junto com ele, foi entusiasmado. A gente estava preparado para a Páscoa, para ser Jerusalém, e estava na expectativa de um grande acontecimento. Acontece que uns 2, 3 dias antes da Páscoa, ele parou para cear com a gente. Era um dia que estava um clima estranho, uma sensação estranha. Ele celebrou de uma forma, ele partilhou de uma forma diferente o pão conosco. E daqui a pouco ele foi para o monte rezar. E de lá nós não vimos mais ele. Porque foi só 3 discípulos até lá, né? Quem é que foi até o Horto das Oliveiras com Jesus? Tiago, Pedro e João. Tiago, Pedro, é o núcleo, é o cerne dos discípulos, dos apóstolos. O cerne dos apóstolos é Pedro, Tiago e João. Então esse cerne foi junto com Jesus e depois dali pegaram Jesus e só viram ele de novo publicamente no julgamento dele diante de Pilatos. Depois na cruz, alguns devem ter visto de muito longe. Em algum momento da via cruz dele deve ter visto ele, mas não viram mais. Eles estavam falando, tentando entender essa história, o que eles tinham vivido, visto e o que significaria aquilo. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam. Como é que está na palavra de vocês? Conversavam discorrendo entre si. Conversavam e discorrendo. Aconteceu enquanto conversavam e discutiam. Discutiam. Uma coisa é conversar, né? Outra coisa é discutir. Você tem um ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista diferente, e a gente confronta a nossa... Então eles não estavam concordando, onde tem discussão não há concordância. Então eles não estavam concordando com aquilo que tinha acontecido. Então eles conversavam e às vezes discutiam, tentando realmente entender, às vezes o papo ficava mais acalorado, tentando entender o que tinha acontecido naqueles dias. Enquanto conversavam e discutiam, aqui que eu achei, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Né? Jesus começa a caminhar junto com eles. Quantos estavam caminhando? 3. Jesus pôs-se a caminhar junto com eles. Quantos estavam caminhando agora? 3. Estavam os 3 caminhando. Jesus se aproxima, vai se aproximar. Opa! Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Parece que um é gremista, outro é colorado. Né? O que vocês estão discutindo? Quem é o melhor do estado? Quem vai? Quem não vai? Qual é que é a discussão? Eles pararam. Aquele homem fez se dar conta que eles estavam discutindo, né, que o papo estava acalorado. Eles pararam, com os rostos entristecidos. Como é que está na Bíblia de vocês? Com ar sombrio. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: vem cá, você é o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias?
Porque todo mundo, né, aclamou Jesus na entrada e todo mundo estava no julgamento dele, né? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E aquele homem perguntou, o que aconteceu? Que coisas? O que aconteceu? Jesus sabia do que eles estavam falando ou não? Sim. Sim. Jesus ele poderia ter chegado nos discípulos de uma forma diferente? Como? Olá, discípulos de Jesus. Ô, pessoal, beleza? Você, a Nachelle já tinha dito de longe, oh, para de brigar aí. Aqui a Nachelle chegou, cheguei, né? Cheguei chegando, bagunçando a coisa toda. A música é assim. Cheguei chegando, bagunçando a coisa toda. Daqui para frente eu quero mais é que se exploda, né? Ia ter chegado, se enturmando com os discípulos e melhorando o clima rápido, não é? Não é? Sim. Mas Jesus não é assim. Nada, para aí. Jesus, quando vê a gente abatido, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer, não, alegre-se, pois, estou aqui, sou Jesus, cheguei, né? É que nem o meme aquele do gurizinho, quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, o que Pedro Alves Cabral disse? Cheguei, Brasil. Cheguei, Brasil. Né? Jesus poderia ter dito isso, né? Cheguei, Brasil, que nem o meme. Mas não. O que ele diz? Que coisas que aconteceram? O que aconteceu aí? Contem para mim. Esse é um aspecto fundamental para quando estamos abatidos, nós entendermos como Jesus vai se aproximar da gente. Estou triste. Morreu um familiar meu. Perdi a mulher amada. Perdi o emprego. Quebrei a perna. O que aconteceu contigo? Jesus, pelo amor de Deus, tu não viu que minha perna quebrou, que eu fui preso, vou ter que me mudar, que a tribulação veio, eu resolvo uma tribulação, vem outra, resolvo outra, vem outra, resolvo a outra tribulação, vem outra. Tu não tá vendo o que aconteceu assim? É. Tá. Vamos analisar isso então. Aí você não me conta. Vamos ver se eu consigo fazer tua cabeça funcionar. Porque a gente só se lamenta porque acontece. Prestem atenção no mecanismo da nossa cabeça. Pai Jesus, que problema, hein? Quebrei a perna. E agora? Sabe como é que Jesus ele olha isso e diz, tá, tu tem perna. Tem uns que eu fiz sem perna. Tem uns que saíram de fábrica sem perna. Ou sem condições de dar o comando para a perna, que a perna funcione. E tu quebrou a perna. Eu nunca tinha visto tu me louvar por causa da perna. Talvez agora tu comece a me louvar por causa da perna. Tu te deu conta que é útil a perna? Que bom. Nossa. Então temos aí um aprendizado. Jesus, estragou meu carro. Tu tem carro? Tem carro. A gente não tem. Tem gente que não tem carro. Hoje deu ruim, hoje fiquei com uma fome. Hoje ficou com fome? A gente morreu de fome. Milhões já morreram de fome. Talvez bilhões, né? Na história da humanidade. Mas no mesmo período histórico, já teve casos de milhões de pessoas morrendo de fome em determinadas áreas do mundo. Ele ficou um dia com fome. Tá. Como é que isso se aproxima deles? Que coisas que aconteceram? E aí os discípulos começam, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles estão explicando. Talvez até seja por isso que o autor botou Jesus lá. Porque olha o engraçado, é que eles estão explicando o que aconteceu com Jesus de Nazaré para quem? Para Jesus de Nazaré. A gente é idiota quando a gente está com problema, quando está tucanado, a gente está passando uma tribulação, a gente fica meio idiota, né? A gente fica meio idiota. O que aconteceu? Como é que está ali o versículo 19? Como é que está na Bíblia de vocês? Oi? A respeito de Jesus de Nazaré.
Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e do povo. Aconteceu Jesus, olha, explicando para Jesus, aconteceu Jesus, que os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, Jesus. Estou explicando para Jesus que o homem foi crucificado. Eu estou explicando para Jesus que Jesus foi crucificado. E nós esperávamos Jesus, que era Jesus que ia trazer a redenção a Israel, Jesus. E hoje, já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E aconteceu outra coisa interessante, Jesus. Vocês vão falar de Jesus porque não tinham reconhecido, né? Mas estão falando para Jesus. Algumas das mulheres, deixa eu te contar, vem aqui, mais curioso ou estranho. Tu é um estranho para nós, né? Tu é um estranho, tu não sabe quem tu é. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Nos deram um susto. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros, exatamente como as mulheres tinham dito, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não viram Jesus nenhum lá. Mas não o viram. Só viram vazio. Aconteceu o quê? Estranho. Algumas mulheres que vivem entre nós, pendura aqui em algum lugar. Algumas mulheres foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio e disseram que viram Jesus. Aí nós mandamos homens. Por que nós mandamos homens? Porque homens têm um testemunho que tem um peso maior que o das mulheres naquela época. É isso que ele está querendo explicar para Jesus. Aí nós mandamos os companheiros nossos. Aí foram alguns homens lá. Foram 2 dos nossos lá. E viram que, conforme as mulheres tinham dito, que realmente, que a metade era verdade. Que estava tudo vazio lá. Mas não viram ninguém lá. Só sumiu o corpo. E ficou aquele clima, né, de não é, será que é verdade, será que é mentira? E aquele estranho, que a gente sabe que é Jesus, disse assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia este Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus seguiu o caminho com eles, foi junto com eles, explicando com eles a Bíblia, explicando o Antigo Testamento, que para nós hoje é o Antigo Testamento a partir do Êxodo, a partir de Moisés. Ele foi explicando todas as passagens, falaram que o Messias viria, o que aconteceria, o que seria necessário acontecer, lembrando deles da palavra, tudo que dizia a respeito desse tal Jesus. E eles foram ouvindo o homem, caminhando por 11 quilômetros, ouvindo aquele homem. Quando eles chegaram no local, que eles iam chegar em Emaús, quando chegaram no local, esse homem meio que se adiantou, ele foi meio adiante, assim, como se fosse passar reto. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco. Está escurecendo, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Entrou no local.
Aí foram acolhidos pelas pessoas que estavam ali, porque diz que fizeram uma refeição, então, se fizeram uma refeição, tinha mais gente, tinha comida, tinha um local ali com mais pessoas. Ô, tudo bem, tudo bem, ó, esse aqui é o nosso amigo, beleza, tudo bem, sentem. Querem alguma coisa de beber? Uma aguinha, bem, né? Querem, que mais? O que você tem aí? Temos aqui um pão, uma fruta, foram largando na mesa. Na vida naquele tempo não era uma fartura que nem é hoje, tinha no mercado, tinha margarina, não, foram largando ali o que tinha de comida na mesa. Pão geralmente não faltava em nenhuma casa. Quando estava à mesa com eles, Jesus fez o seguinte: todo mundo conversando, se encontrando, comendo, com fome, cansado. Jesus pegou o pão, deu graças. Pai bendito, Pai amado, Pai querido, obrigado por este pão, obrigado por estar nessa casa, obrigado por estar com esses homens e com essas mulheres. Deu graças. Partiu e deu a eles. Todo mundo pegou o pão, né? Comeu água, comeu, Jesus pegou o pão, deu graças e partiu. Naquele gesto de Jesus, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E Jesus, e aí naquela surpresa ali, é ele, explicando para os outros o que tinha acontecido. Quando foram olhar, onde é que estava Jesus? Desapareceu. Desapareceu diante deles. E eles se deram conta de uma coisa muito interessante no versículo 32. O que eles se deram conta? Disseram uns aos outros, não é que é o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava escritura. Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém, e ali encontraram reunidos os 11